bloco nós pudemos ter uma noção sobre o que é e quais os objetivos da nova era. Mas agora, será que nós poderíamos identificar as origens desse movimento? Será que a nova era é uma inquietação dos anos 90 ou será coisa mais antiga? O movimento Nova Era, até onde eu saiba, começou a ser identificado como um movimento, ou pelo menos as ideias associadas à Nova Era, que por sua vez começaram a criar forma e adquirir nomes, rótulos, a partir dos anos 60 na América do Norte, a partir do movimento da contracultura, de contestação e tudo mais. A partir, inclusive, da experiência de pessoas como Timothy Leary na América do Norte, que é um professor de psicologia e que fazia experiências com drogas alucinógenas, e que, segundo ele, uma nova era, uma nova experiência, que hoje, inclusive, está sendo utilizada em vários meios de comunicação, particularmente no cinema, é uma novidade, a realidade virtual, e é uma área, inclusive, em que o próprio Leary tem se especializado. Inclusive, ele falou sobre isso recentemente numa visita ao Brasil. De qualquer maneira, a nova era, eu acredito que começou a surgir como movimento mais forte, com linhas, contornos mais definidos a partir dos anos 60 na América do Norte. Há um livro mundialmente famoso chamado Non Dare Call It Conspiracy. Esse livro em português é chamado Ninguém Ousa Denunciar a Conspiração. Nesse livro conta-se a história de um alemão da cidade de Frankfurt, um alemão judeu, que era ourives, e ele colocou no seu estabelecimento uma placa vermelha, que no idioma alemão significa Rothschild. Ele teve um filho chamado Meyer, que trocou o nome da família de Bauer para Rothschild. Esse Meyer Rothschild se tornou um grande banqueiro. E ele enviou 5 dos seus filhos para 5 grandes cidades na Europa, que são Londres, Nápoles, Viena, Paris e Frankfurt. E qual era o objetivo dele? O objetivo dele é que cada um dos seus filhos dominasse o país através do domínio econômico. E eles formassem, então, uma rede com o objetivo final de dominar o mundo todo através do domínio financeiro. Este homem, Meyer Rothschild, no ano de 1773, junto com outros 12 homens importantes, fundou o chamado Clube dos 13, ou também chamado Clube dos Iluminados. Eles, então, chamaram um tal de Adam Weishaupt, um sacerdote da ordem de Lúcifer, para que engendrasse um plano para dominar o mundo. 3 anos depois, esse Adam Weishaupt voltou com os planos. E nestes planos, eles estabeleceram toda a estratégia de estar interferindo no mundo, na política, nos governos, produzindo, fomentando guerras, com o objetivo final de introduzir a nova era, ou seja, um único governo, e através disso também eles deveriam introduzir alguns símbolos para ir fomentando essas novas ideias. Eles pretendiam acabar com todas as instituições que pudessem eventualmente ser uma barreira para isso. Portanto, eles deram um golpe frontal à fé cristã, introduzindo e custeando, inclusive, homens como Hegel, como Karl Marx, que escreveu o livro Capital, custeado por estes homens, por esses banqueiros. Eles fomentaram a guerra, a Revolução Francesa e outras guerras mais, tais quais Primeira, Segunda Guerra Mundial e daí por diante. Estes homens tinham, portanto, um plano de, através do poderio financeiro, manipular todas as relações entre os indivíduos e estabelecer uma nova ordem mundial, que é aquilo que já falamos no passado. Agora, existe também a origem do ponto de vista espiritual religioso. Há uma mulher muito conhecida também pelos esotéricos, ela chama Helena Petrivna Blavatsky. Esta mulher, a fundadora da Sociedade Teosófica, ela disse ter recebido de uns mestres cósmicos, desses espíritos cósmicos, um plano para fomentar uma nova religião mundial. Segundo ela, estes espíritos a orientaram para que ela estivesse mantendo em segredo durante 100 anos cada uma das estratégias. E essa é a razão porque eles se denominam esotéricos, que do grego
A palavra eis, para dentro, significa uma sociedade fechada. Dentro desses 100 anos, eles precisariam se preparar, tanto estrategicamente quanto espiritualmente, para o momento que eles se abririam para o mundo. Isto se deu do ano de 1875 até o ano de 1975. Esta mulher, ela foi iniciada lá no Tibete, na doutrina esotérica oriental. Esta é a razão porque nós percebemos que existe uma tendência muito grande de trazer do Oriente alguns aspectos da filosofia e da religião. Portanto, quais são as origens do movimento Nova Era? Do ponto de vista político-econômico, lá atrás, com Rothschild, e do ponto de vista religioso, com Helena Blavatsky. Quanto à origem do movimento da Nova Era, é difícil estabelecer um momento quando ela começou. Algumas pessoas dizem que a Nova Era surgiu na década de 60 com o movimento hippie. Há muitos que discordam disso. Outros vão colocar o movimento da Nova Era com Helena Petrovna Blavatsky, uma russa que fundou a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos em 1875. Também eu acho difícil estabelecer ali o momento do surgimento da Nova Era. Eu creio que, acho que não tem momento melhor, a meu entender, do que colocar o início da Nova Era em Gênesis capítulo 3, quando a serpente chega no Éden e começa a enganar os nossos primeiros pais, dizendo: vocês poderão ser como Deus. Acho que seria o melhor momento de estabelecer o princípio da Nova Era, desde que ela também transmite a ideia de que o homem pode chegar à deidade, é um Deus também, e que ele precisa despertar o Deus que está dentro dele. Qual a maior influência religiosa dentro da Nova Era? Será que nós poderíamos afirmar que são aquelas religiões orientais e esotéricas? Sem dúvida, a presença de conceitos, ideias de religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo e várias outras correntes de pensamento do Oriente, estão presentes em praticamente tudo que se diga hoje sobre Nova Era, e também grupos esotéricos, os mais variados. Aliás, eu sou da opinião que não é necessário nós sabermos sobre todos os grupos, sobre todas as correntes esotéricas ou ocultistas, ou mesmo da Nova Era, para a gente poder saber a amplitude da Nova Era, ou a amplitude das ideias da Nova Era. Eu entendo que, na verdade, existem alguns pontos, alguns conceitos que estão na base de todos esses movimentos. E a linguagem deles, a linguagem que eles utilizam pode variar de um para o outro, mas basicamente eu creio que existem algumas ideias principais que dão sustentação à maior parte das ideias. E eu poderia dizer que o conjunto das premissas que interligam todos esses movimentos esotéricos da Nova Era e assim por diante se resumem em torno de 3 áreas importantes. Primeiro, premissas a respeito de Deus. E Deus aqui significando a realidade última, que é a maneira como Deus é interpretado pelas religiões orientais. Também as premissas a respeito da humanidade e a natureza, e também as premissas a respeito do destino da humanidade. O Brasil está muito... Você não tem perspectiva do futuro, então eles querem procurar em sonho, através de livros, através de horóscopo, para ver se animam para levar o dia a dia com mais vontade, né? Mas as pessoas procuram muito, estão procurando muito esse negócio de misticismo agora, entendeu? Talvez para achar respostas que a igreja não possa responder, alguma coisa desse tipo. O esoterismo é uma coisa assim, sempre nós estamos querendo saber do obscuro, né? Um fator que vem porquê das coisas, de onde nós viemos, para onde que nós vamos, quem somos nós. É incrível como o Ocidente se voltou para o Oriente. Por exemplo, com o surgimento dos Beatles, e eles tiveram um sucesso extraordinário na década de 60, como eles se voltaram para os gurus da Índia e colocaram até em proeminência o famoso guru Maharishi Mahesh Yogi, que depois veio para os Estados Unidos e lá tem um papel importante hoje, ele está na mídia, é muito famoso, tem publicado muita coisa. Outros vieram, Rajneesh, por exemplo, foi um outro guru da Índia que veio para o estado de Oregon e quase que fundou uma cidade ali propriamente sua. Depois houve problemas com as autoridades americanas, ele saiu, teve que deixar os Estados Unidos. Então a influência do Oriente no Ocidente hoje é muito grande. E hoje muita coisa na Nova Era veio de lá.
Mesmo a medicina oriental hoje, que todo mundo corre atrás, como a acupuntura, as práticas de relaxamento oriental, como o Duin e outros tipos de massagens, muita coisa está vindo do Oriente. E há outras coisas que penetram, por exemplo, a lei do karma. Por isso a reencarnação é muito forte na nova era. Nós vamos encontrar, por exemplo, num livro publicado aqui no Brasil pela editora Mundo Cristão, escrito por um dos maiores apologistas do mundo hoje, Norman Geisler. Ele conta nesse livro de que Shirley MacLaine já teve várias vidas passadas, segundo ela mesma afirma, e que ela já foi até um bobo da corte do rei francês. Neste mesmo livro, o Sylvester Stallone, o Rambo, diz que entre as vidas que ele já viveu no passado, ele foi um burro na Guatemala. Nós vemos outros elementos da filosofia, da doutrina oriental, dentro do movimento Nova Era. Por exemplo, yoga. Isto faz parte da adoração, isto faz parte da busca do eu interior dentro da religião oriental. E a Nova Era coloca isto como uma ciência do autoconhecimento. A gnose, que do grego vem conhecimento. Então a gnose é o autoconhecimento. Portanto, são elementos da doutrina oriental que estão sendo introduzidos gradativamente na sociedade, e muitos cristãos já estão aderindo a isso tudo. Por exemplo, a doutrina da reencarnação também é doutrina oriental. Porque os orientais, os hindus, acreditam que através da reencarnação o indivíduo pode chegar até a estatura do nirvana, que é quando ele não precisa mais reencarnar. É uma maneira de purgar, de perdoar todos os pecados das suas vidas passadas, e é uma maneira também de se desenvolver ao estágio perfeito. Portanto, todas essas doutrinas que nós estamos vendo, que receberam uma nova maquiagem, uma nova roupagem, introduzidas no espiritismo, vêm da doutrina hindu. As pessoas mais importantes dentro da área de filosofia e religião são Helena Blavatsky e Alice Bailey. Para vocês terem uma ideia, Alice Bailey foi uma mulher que ela foi discípula de Helena Blavatsky. Essa mulher, ela tinha uma editora chamada Lucifer Trust, ou seja, Confiança em Lúcifer. Para não dar muita bandeira, eles mudaram um pouquinho o nome disso aí para Lucis Trust. E essa editora existe até hoje. Fala inclusive do reaparecimento do Cristo. E ali dita alguns aspectos que são claramente ligados ao anticristo. Portanto, a doutrina da nova era religiosa é uma doutrina sincretista. Se por um lado ela traz bagagem da religião oriental, ela traz outros tipos de bagagens também da religião afro. Por exemplo, eu quero mostrar para vocês aqui algumas revistas e as suas, alguns temas aqui que eles falam. Por exemplo, o poder maior das bruxas modernas. Então isso é magia. Isto vem lá da Babilônia. Um outro aspecto importante de nós citarmos é o fato de que a nova era também está trazendo toda a bagagem da Babilônia. Quando Deus, lá em Deuteronômio 18, diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. E ali começa a seguir, citar todos os aspectos que Deus rejeitava e abominava. E dentre esses estavam leitura de mãos, consulta de mortos, necromantes, passar filhos pelo fogo. Todas essas práticas de bruxaria que nasceram na Babilônia e foram sendo disseminadas em todas as culturas apóstatas, estão sendo trazidas de volta. Agora, por que eles inclusive propõem que haja uma ressurreição da doutrina babilônica? Por quê? Porque a palavra Babilônia vem do hebraico lá, Babel. O povo queria construir uma torre até Deus, e eles chamaram de Bab-El, que significa portão para Deus. E Deus, não tendo aceito aquilo, fez um trocadilhozinho, chamando aquilo de Babel, que significa confusão. Ali nasceu a primeira falsa religião, com Nimrod, que é um tipo, ou seja, uma figura do anticristo que virá. Foi o primeiro grande líder mundial. Portanto, a nova era está trazendo de volta toda esta bagagem oriental, assim como da Babilônia, assim como de religiões afros, ou seja, aquele sincretismo que eu citei. Será que existe uma divisão de trabalho ou mesmo uma hierarquia entre os adeptos da nova era? Existe. Alice Bailey, aquela autora que eu já citei, ela escreveu um livro chamado O Reaparecimento do Cristo.
Esse livro, por sinal, é muito difícil de ser encontrado. Mas neste livro, ela dá uma hierarquia espiritual que está envolvida na preparação da volta do Cristo. Para eles, obviamente, o Cristo não é o nosso Senhor Jesus, mas o próprio Maitreya. Existe uma certa divergênciazinha aí. Existem alguns adeptos que acreditam que o Maitreya vai ser a encarnação de Saint Germain, que é um espírito que morreu no passado, mas que vem se reencarnando em pessoas importantes durante todo esse processo de operacionalização desse plano. Nós estamos aqui com a figura de Saint Germain, que é o nosso conhecido mestre da Nova Era, o avatar da Nova Era. Ele foi Cristóvão Colombo, dizem que foi William Shakespeare, mas na verdade ele se utilizava do nome de William Shakespeare. Ele foi Francis Bacon, foi Roger Bacon, foi São José, pai de Jesus. Quer dizer, ele teve várias encarnações importantes e o movimento dele é para libertar o planeta Terra, que está sempre em ação com a liberdade. Em 1º de maio de 1954, Jesus passou às mãos de Saint Germain o cetro e a coroa do avatar da Nova Era. Isso foi uma cerimônia sagrada e cósmica que aconteceu nas esferas internas do nosso planeta e foi uma coisa muito bonita, porque Saint Germain assumiu definitivamente o seu posto dentro da hierarquia para reger a Nova Era. Outros acreditam não, que o Maitreya vai ser o sustentáculo, vai ser o receptáculo de um espírito de luz muito mais superior para impetrar, para levar a cabo o objetivo de um único governo mundial e uma única religião. Mas qual é então a hierarquia que Alice Bailey propõe no seu livro? Em primeiro lugar, ela diz que existe o Shambhala, ou seja, o reino de luz, onde Lúcifer reina. E segundo o entendimento das Escrituras, isto significa o lugar onde Lúcifer reina. Este é o lugar onde Lúcifer reina. Depois disso vem os chamados mestres cósmicos, que segundo Efésios capítulo 6, são as legiões da maldade que estão nas regiões espirituais. Abaixo disso então viria o Maitreya, que seria o instrumento. O homem, um instrumento que vai levar a cabo este plano. Segundo o contexto bíblico, é muito provável que ele seja o anticristo. E este Maitreya, o que ele faria? Este Maitreya, ele vai ser o homem que vai sintetizar todas as religiões em si mesmo. Essa é a razão porque muitos o chamam de avatar da síntese, ou avatar de síntese. O Maitreya, para os New Agers, ele vai ser a resposta aos anseios de todas as religiões. Nós, os cristãos, esperamos por Cristo. E o Maitreya vai ser o Cristo dos cristãos. Os judeus esperam pelo Messias. Ele vai ser o Messias dos judeus. Os budistas, o Buda, o Hare Krishna, o Krishna, os hindus, e daí por diante, ou seja, ele vai sintetizar todas as religiões em torno de si mesmo. E eles dizem mais, que cada um destes grandes líderes do passado será um dos seus apóstolos. Jesus Cristo, por exemplo, vai ser o apóstolo que vai ser responsável pela igreja. Portanto, Cristo vai cuidar só das igrejas cristãs. O Buda vai cuidar só das religiões budistas e daí por diante. Abaixo do Maitreya, ela acredita que vai haver um outro ainda, um avatar de síntese, que provavelmente, segundo o contexto bíblico, poderia ser o falso profeta, que vai ser aquele que vai intermediar, aquele que vai falar do anticristo. E esse avatar de síntese vai ser aquele que vai defender todos os interesses do Maitreya. Abaixo disso vem o novo grupo de servidores do mundo, que é subdividido em dois pequenos grupos, os instruídos e os aspirantes. Seriam as pessoas. Os instruídos são aqueles indivíduos mais sensitivos, segundo eles, que recebem os recados, as lições dos mestres cósmicos, ou seja, dos espíritos malignos. Eles recebem e vão divulgar como profetas. E eles estão colocados em todos os setores da sociedade. Eles são artistas, são sensitivos, são psicólogos, são médicos, mas são pessoas que estão mais abertas para captar essas novas mensagens. E abaixo desses são os aspirantes, que são quem? Que são as pessoas que são iniciadas, mas que não atingiram ainda o nível para receber estes ensinamentos, estas mensagens que vêm do além. Portanto, são
estes os elementos da hierarquia. E por último lugar, eles citam ainda o arco-íris, que seria o quê? A ponte das mentes até o reino cósmico de Shambhala, onde Lúcifer reina. Em outras palavras, eles dizem que cada indivíduo que vai fazer parte deste movimento precisa passar por um processo de iniciação luciférica, ou também chamado de iniciação esotérica, para que esse indivíduo receba um sinal de luz, e ao receber esse sinal de luz, ele abra a sua mente, ele quebre todas as barreiras interiores, para que ele possa então se tornar um iniciado e depois um instruído, e daí por diante se tornar um grande instrumento para a propagação do movimento Nova Era. Arco-íris, 666, fita entrelaçada sem fim, esses são alguns dos símbolos da Nova Era. No próximo bloco você vai saber o porquê da utilização desses símbolos. Conheça também um pouco sobre a música New Age. E também você vai saber a repercussão dos ideais da Nova Era dentro do meio empresarial.